sobre valor default de variável. Eu não coloquei valor padrão porque a gente, pelo menos eu só estou acostumado a falar o default, que às vezes o padrão, que é a tradução, às vezes não exprime para alguns o mesmo significado, né? Quando eu estou querendo dizer o valor default, é aquele valor que já vem por padrão, caso você não atribua um valor para essa variável. Então, o que ele corresponde é o valor inicial dessa variável. Assim como as variáveis estáticas que a gente viu em uma das aulas passadas, algumas outras variáveis também recebem um valor inicial de modo automático. Esse valor, ele é exatamente o mesmo valor que é atribuído às variáveis estáticas, que a gente viu também anteriormente. Recapitulando, o valor é zero para variáveis numéricas primitivas e para caracteres, lembrando, o caractere é o caractere zero da tabela de caracteres que você está utilizando, false para booleanas e null para todas as demais. Então, são esses os mesmos valores que a gente já tinha visto. As variáveis de instância, elas recebem o valor default quando o objeto é criado. Então, aqui só um exemplo para a gente ver. Vou criar uma classe, vou chamar de teste. Criar um objeto qualquer e mostrar o valor de suas variáveis de instância, inclusive vetor. Tá. Então, eu vou criar primeiro. Vou criar tudo dentro desse arquivo mesmo para ser mais rápido. Vou criar a classe. Essa classe vai ter um atributo inteiro, que eu vou chamar de inteiro. Vai ter uma string e vai ter um vetor. Certo. E aqui na main da minha classe teste, certo, eu vou criar um objeto de classe. Opa. Não vou atribuir valor nenhum às variáveis de instância desse objeto, e aí vou imprimir. Opa. Vou imprimir essas variáveis. Então, ó, nota que ele já exibiu o valor zero null e null, por quê? Porque se a gente for recapitular o que a gente viu aqui, ó, a minha variável int ela é uma variável primitiva numérica, então ele vai receber o valor zero, por isso que apareceu zero. As booleanas falsas, não tenho nenhuma booleana, daria até para declarar aqui para a gente ver. A booleana false e as demais null. Nota que até mesmo para o vetor, o valor inicial, o valor padrão, é null também. Aí aqui só um detalhe que não tem muita relação com o valor padrão, mas que às vezes você pode acabar tendo essa exceção, que é o null pointer exception. Null pointer exception é uma exceção, a gente vai tratar isso mais futuramente no livro, mas por enquanto você pode entender como um erro de execução. O que é o null pointer exception? Ou seja, o que você tem de entender quando você visualizar uma mensagem de null pointer exception? Você está tentando acessar algum membro de um objeto que deveria estar sendo referenciado por uma variável, porém, essa variável de referência, ela tem o conteúdo nulo dentro dela, que é bem o caso da nossa variável texto aqui. Ó. Se você for observar, texto tem o conteúdo nulo. A gente viu que variável de referência pode ter dois valores possíveis.
a referência ao objeto que ela está apontando ou nulo. Nesse caso, é o nulo. Tá. Como aqui a.texto poderia ter um objeto, eu poderia invocar um método desse objeto. Texto, ele é do tipo string, ele é da classe string. Dentro da classe string, existe um método chamado toUpperCase, que faz o quê? Transforma, na verdade, dá como retorno uma representação toda em maiúscula do texto representado por esse objeto. Então, isso daqui é legítimo, né? Isso aqui compila a.texto.toUpperCase. Estou chamando o método toUpperCase do objeto referenciado pela variável texto, do objeto referenciado pela variável a. Ok, isso daqui compila. Porém, como que isso daqui vai executar? Ele vai executar com o nullPointerException. Então, nullPointerException significa o quê? Eu tenho algo nulo e estou tentando acessar um membro desse nulo. E aí vai gerar essa exceção. Certo. Seguindo. Variáveis locais ou variáveis de método, também chamadas de variáveis automáticas, isso eu acho que é o ponto-chave. Acho que você lembrando disso, fica mais fácil de você lembrar das outras coisas. As variáveis de método, elas não recebem valor padrão, valor default. Então, exemplo, aqui eu não atribuí nenhum valor à variável inteiro, nem à variável texto, mas o Java compilou e tentou executar esse código. Diferentemente, se eu tivesse... criar um outro método aqui. Diferentemente, se eu tivesse aqui um método em que tem uma variável int, que eu vou chamar de inteiro também, e eu tentasse imprimir o conteúdo de inteiro, né, se a gente fosse seguir o mesmo raciocínio, vou criar ela como estática para a gente não ter que criar objeto. Se eu fosse seguir o mesmo raciocínio, eu teria de ter o texto zero ali impresso. Na verdade, eu não vou ter porque isso aqui de fato nem vai compilar. Porque o que ele fala, ó, a variável inteiro pode não ter sido, ainda acho que irônico, né? Pode não ter sido inicializada. De fato, ela não foi inicializada, né? Então, consequentemente, você não vai conseguir compilar. Em contrapartida, você pode criar uma variável de método e não atribuir nenhum valor a ela. Tipo assim, é inútil você fazer isso. Mas você pode criar uma variável, por exemplo, dentro da sua main aqui, vou criar uma variável inteira x. Ok, não atribuí nenhum valor a ela, mas também não fiz nenhuma leitura. O método não existe mais. Mas também não fiz nenhuma leitura. Tudo bem, eu já vou ver que aquela variável ali não está sendo usada, mas ele não vai implicar e vai compilar seu código mesmo assim. O que você não pode? Fazer uma leitura de uma variável de método que não foi explicitamente escrita. Isso também se aplica à variável de referência. O que a gente está querendo dizer aqui é o seguinte, que se eu não atribuir, por exemplo, aqui um valor para essa minha variável a, na hora em que eu for tentar compilar, ele vai falar a mesma coisa. Ó, a variável a não tem nenhum valor e você está tentando ler essa variável. O que não quer dizer que isso daqui não funcionaria. Isso daqui funcionaria. Em contrapartida, você teria um null pointer exception, obviamente, pelas razões que a gente já viu agora há pouco. Tá, e aí tem um outro detalhe também que você precisa lembrar, é que o Java, ele é esperto. Ele consegue identificar que existem fluxos de execução, ou seja, existem possibilidades de execução em que a sua variável não vai ser atribuída. Exemplo, deixa eu voltar aqui como estava. Exemplo, eu posso ter o meu método que tem uma variável a, e aí eu vou colocar assim, vou criar aqui b igual a 5. Se b for igual a 5, a recebe 3. E aí vou imprimir o valor de a. Então, assim, tem uma coerência nisso daqui, né? Porém, se você analisar ele de forma rápida, se você parar para analisar um pouquinho mais, você vai ver que existe um fluxo de execução em que a gente vai fazer essa leitura da variável a e ela não vai ter sido atribuída. Aqui, obviamente, não tem, né? Porque a gente está vendo que b está sendo definida, tendo seu valor definido via código. Mas isso aqui poderia ser uma leitura que o usuário está passando um dado para a gente. E aí, se o usuário não digitasse o valor 5, esse if não seria executado e a gente pularia para cá.
né? Consequentemente, A não teria um valor. Então é isso que o Java, talvez por isso que a mensagem é might not, né? Ele pode não estar sendo atribuída. Só que assim, isso não significa que você tem que atribuir diretamente esse valor aqui. Se você colocar um else aqui, else A igual a 7, ele vai aceitar. Ele vê que agora não existe um fluxo em que A não foi atribuída. Certo. Seguindo. Tá, valor padrão para vetor e matrizes, ou seja, para array. Ele, como a gente viu, ele recebe o valor nulo. Não confundir esse valor nulo que o meu vetor recebe com o valor inicial que os elementos desse vetor vão receber. O que está sendo dito aqui? Ó? Que essa minha variável vetor, nesse caso aqui, ela está com o valor nulo. Isso é diferente de você querer saber qual que vai ser o valor atribuído a um vetor que foi criado. Sempre que você criar um vetor, eu vou criar aqui o construtor da classe, e nesse construtor dela, eu vou criar um vetor de 3 posições. Tá? Então agora, o que vai acontecer? Não vai ter mais o valor nulo, por quê? Porque na hora que ele passar por esse construtor aqui, ele vai criar um vetor e vai atribuir a variável vetor. Beleza. Agora eu poderia aqui tentar imprimir quanto que tem na posição 0 desse vetor. Então, compilando, executando. Espera aí, porque... Ah, aqui. Beleza, ele vai mostrar que tem o valor zero. Por quê? Sempre, isso sem exceção, seja um vetor declarado em método ou um vetor de instância, estático, o que for. Sempre que você criar um vetor, todas as posições desse vetor vão receber inicialmente o valor padrão correspondente ao tipo desse vetor. Então, ali naquele caso, está aparecendo o valor zero. Por quê? Porque esse vetor é do tipo double. Double é um tipo primitivo numérico e a gente viu que o tipo primitivo numérico tem como valor padrão zero. Por isso que ele já tem o valor zero ali dentro. Se isso daqui fosse um boolean, opa, se isso daqui fosse um boolean, agora a gente passaria a ter o valor false lá dentro, pelas mesmas razões. Tá? Então é só para você não confundir o valor padrão inicial de elementos de vetor com o valor padrão inicial para vetor.